E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver qual deve ser a escalação que o técnico Fábio Carille vai colocar em campo amanhã em Vasco versus Fluminense. O primeiro grande teste do Vasco na temporada, enfrentando um time mais forte de Série A do Campeonato Brasileiro, um clássico, então o Vasco tem que fazer uma boa atuação. É óbvio que sempre é importante que a gente consiga os 3 pontos, que a gente consiga a vitória para o Vasco encaminhar a sua classificação para as fases finais do Campeonato Carioca, mas também é importante que a gente consiga ter uma boa atuação para convencer o torcedor a continuar apoiando o time do Vasco. A gente sabe das limitações que tem no nosso elenco de não ter jogadores de velocidade que podem fazer falta no jogo amanhã, mas eu acredito aí que o Vasco está preparado para fazer pelo menos uma atuação digna ali de honrar a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, e eu vou te mostrar se deve ter ou não mudanças na nossa equipe titular, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos com a meta de bater os 300 mil inscritos aqui no canal, então é importante que você se inscreva e que você compartilhe nos grupos de Vasco de WhatsApp. Ultimamente temos acertado todas as escalações do Vasco. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com o provável time titular do Vasco que vai entrar em campo amanhã nesse jogo importante e decisivo que acontecerá no Mané Garrincha em Brasília, 9h30 da noite. Então, cara, o Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular para esse jogo. Isso aí todo mundo já sabe, é óbvio. Existe uma dúvida em relação à lateral direita. Vamos saber em breve, quando sair a lista de relacionados, se o Paulo Henrique vai ou não para esse jogo. Paulo Henrique saiu sentindo dores na última partida. Paulo Henrique vive um grande momento nesse ano de 2025. Talvez é o jogador do Vasco que mais vem desempenhando ali jogos bons de maneira regular. Paulo Henrique rápido, força física, é um jogador que tá artilheiro, tá marcando gols, tá sendo importante. E por que é muito importante o Paulo Henrique jogar? Primeiro, pela força física dele na hora de marcar, ele marca melhor do que o Puma. E segundo, porque o Fluminense deixa muito espaço nas costas ali do seu lateral esquerdo, seja o René, seja o Gabriel Fuentes. Então o Paulo Henrique poderia ser essa válvula de escape por conta da sua velocidade. Ele é mais rápido do que todos os marcadores do Fluminense daquele lado. Agora, se você tiver o Puma é um jogador mais técnico até do que o Paulo Henrique. Mas a gente sabe que o Puma é um jogador meio termo. Tem jogo que ele vai jogar muito, tem jogo que ele vai ficar ali sonolento dentro de campo. Mas se o Puma for jogar, tomara que ele tenha uma grande partida, tenha uma grande atuação. O Puma também gosta de marcar gols e sempre gols bonitos. Essa é a única dúvida que temos no momento, se vai começar o Paulo Henrique ou o Puma. Se o Paulo Henrique for relacionado para o jogo, provavelmente ele vai iniciar como titular. Tá fazendo aí tratamento para conseguir jogar. A dupla de zaga do Vasco será João Vitor e Lucas Oliveira mais uma vez. A dupla de zaga do Vasco que comprometeu no último jogo, tomara que não fiquem impressionados para essa partida e que repitam as atuações anteriores. João Vitor e Lucas Oliveira formam a dupla de zaga com boa velocidade e bom poder de recuperação. Eu acho que eles estão pecando na hora de sair jogando, com dificuldade de encontrar passes e tudo mais. Mas eu vou torcer para eles terem uma grande atuação. Existe a possibilidade do Maurício Lemos ser relacionado para esse jogo, mas não de começar como titular. O Lucas Freitas, que é um zagueiro que já ganhou oportunidade e foi bem, também pode ficar aí como opção para esse jogo. Mas a tendência é Lucas Oliveira e João Vitor de titulares. Na lateral esquerda, o Piton vai ser titular desse jogo mais uma vez. Tomara que o Piton consiga ter uma boa atuação. O Vasco está tentando utilizar muito o Piton aqui para dar essa amplitude no campo, mas não está funcionando até o momento. Ele deu até uma assistência para o Verratti no último jogo, mas foi de cobrança de escanteio de bola parada. Inclusive, eu acho que os escanteios do Vasco têm que ficar com o Lucas Piton. Tanto o Coutinho quanto o Paê, quando estão em campo, não estão conseguindo bater bem esses escanteios, essas bolas paradas, então eu deixaria ali com o Piton. O Jair vai ser titular mais uma vez do time do Vasco, esse jogador aqui que fica mais atrás, sendo esse primeiro volante. Devemos ter o Tietê jogando um pouquinho mais à frente, como meia de circulação. Devemos ter o Alex Teixeira novamente caindo aqui mais pelo lado direito. Eu não gosto desse posicionamento do Alex Teixeira. Acho que você limita o que o Alex Teixeira apresentou de melhor na última temporada, na reta final, que era o Alex Teixeira mais próximo do gol, mais próximo do Felipe Coutinho, com liberdade para flutuar no campo aqui os dois. Eu acho que essa
essa necessidade de manter o Alex Teixeira fechando aqui o lado direito na marcação, ok, ele fechar a marcação, mas ele ficar atacando pelo lado direito, ele não tem velocidade para jogar como um ponta mais e nem como um meia pelo lado direito. Então você perde ali o que o Alex Teixeira tem de melhor. Não acho que é o melhor posicionamento para ele, tanto que ele tem iniciado a temporada mal, não tá conseguindo ser produtivo em nada o Alex Teixeira nesses primeiros jogos com a camisa do Vasco, mas torço para ele fazer uma grande atuação. Felipe Coutinho vai jogar como esse meio de criação, armando o jogo mais por dentro. Coutinho vem de um jogo abaixo contra o Volta Redonda, mas a gente sabe, provavelmente nesse jogo contra o Fluminense devemos ter um jogo mais aberto, as duas equipes tentando jogar, até porque o Fluminense precisa do resultado para se manter vivo, sonhando com a classificação para as fases finais do Campeonato Carioca. Então devemos ter o Coutinho com espaço, devemos ter um Coutinho motivado para esse jogo. A gente sabe que o Coutinho já esteve outras vezes pressionado com a camisa do Vasco e ele sempre deu boas respostas, e eu acho que o Fábio Carille tem que dar mais liberdade para o Coutinho em campo, não ficar prendendo ele tanto aqui do lado esquerdo, dar liberdade para ele jogar dos dois lados, para vir aqui embaixo, receber a bola, aparecer na frente. O Coutinho é um jogador muito talentoso e ele precisa confiar em si mesmo. Acho que esse é o primeiro passo. Coutinho precisa confiar. Cara, eu sou o Felipe Coutinho, eu sou o craque de bola, então eu tenho que confiar no meu futebol para eu conseguir desenvolver, para conseguir driblar, para conseguir passar, conseguir finalizar no gol. Jogador com confiança, as coisas acontecem. Jogador quando ele mesmo desconfia dele, aí dá ruim. Devemos ter o Paulinho também jogando aqui como um volante, mas eu não gosto tanto desse posicionamento que o cara ele tá colocando pro Paulinho. Acho que ele tá caindo muito pela ponta do lado esquerdo, tá tirando o que o Paulinho tem de melhor, que é a infiltração por dentro. Tem algumas coisas assim que eu entendo que o cara não tem opções no elenco, tá tentando, com o que tem, colocar ali os jogadores que tem de melhor em campo, tentando fechar espaços, tentando fazer funcionar, até porque o Paulinho é um volante com mais velocidade, mas o que o Paulinho tem de melhor é essa condução de jogo por dentro, cara. E eu tô achando esses jogadores de meio de campo do Vasco muito distantes. Eu acho que eles teriam que ficar mais próximos em campo. O Vasco teria que ficar mais compactado no campo de ataque, confiar mais aqui na velocidade da recomposição dos seus jogadores. Não gostei tanto desse último jogo contra o Volta Redonda, mas a gente tem que entender também que existem oscilações nesse início de temporada. Não são todos os jogos que o Vasco vai conseguir jogar bem. Nesse clássico contra o Fluminense, eu acho até que é mais importante o Vasco ter uma boa atuação junto com o resultado, junto com a vitória, porque é um clássico, tem um peso diferente, tem rivalidade entre os dois times em campo. Então, cara, é torcer e esperar uma boa atuação do Vasco para fechar o time, o Verratti no comando de ataque. As opções que o Vasco tem no banco de reservas. Cara, o Vasco tem no banco de reservas com a opção o Maxime Domingues e o Hugo Moura, talvez como jogadores mais imediatos para entrar assim na partida. O Zucarello tem entrado também bastante, que é um menino com bastante potencial, com muito potencial, Lucas Zucarello. A questão do Hugo Moura, talvez, não sei se seria impossível ele ganhar uma vaga no time titular, já que o Hugo Moura tem entrado bem. Principalmente, uma coisa que me agrada quando o Hugo Moura está em campo, ele consegue fazer viradas de bola rápidas, enquanto os laterais do Vasco em boas condições, tanto o Piton, quanto o Paulo Henrique, quanto os jogadores aqui de lado. E o Hugo Moura está mostrando um poder legal de infiltração também. Então não sei se não seria um jogo para o Hugo Moura jogar, por mais que o Hugo Moura seja um pouco mais pesado do que os outros meio-campistas do Vasco, ele entrega algo que nenhum desses tem entregado, que é a bola longa. E é importante, você tem que saber a importância da bola longa, ainda mais um jogo que o Fluminense está acostumando a jogar com linha alta, e a linha de defesa do Fluminense é lenta, e o Vasco, também não tem tanta velocidade, esse que é o nosso problema. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham desse jogo. Comenta o seu palpite para essa partida e se você faria alguma mudança, alguma alteração nessa escalação do Vasco que deve entrar como titular. Esse é o provável time do Vasco. Beleza? Quero saber a opinião de vocês. A única dúvida é a questão do Paulo Henrique e do Puma. Eu ficando nessa, grande abração do Francesco, é nóis e fui!